Olá, alunos e alunas da Mediação Tecnológica. Voltamos para a nossa aulinha de revisão da nossa aula 12.1, no qual nós falamos sobre cultura e o quê? Isso mesmo, cultura e ideologia, né? E a gente vai relembrar os principais pontos dessa aula que nós trabalhamos, né? Nós comentamos e nós problematizamos aí alguns pontos importantes para a gente analisar esse conteúdo, analisar esse tema, né? Muito bem, então vamos analisar, vamos recordar o que foi falado nessa aulinha de hoje. Então vem aqui comigo, vamos para o nosso slide. Muito bem, olha só, aula 12.2, aula de revisão, e nós falamos aqui sobre a cultura segundo a antropologia, né? E também tratamos dos aspectos da ideologia, mas isso aí foi na frente, né? A gente falou sobre a cultura num conceito antropológico, dentro das premissas de alguns pensadores antropólogos que trouxeram aí contribuições que nos servem até para os dias de hoje, né? A gente tem, dentro dessas leituras da antropologia, que é o principal objeto de estudo da antropologia é justamente a cultura. Então, nada mais natural que esses teóricos se debrucem sobre esse tema, tentem entender que cada um desses temas podem nos ajudar a compreender o mundo, a compreender as nossas práticas, né? E aí o primeiro deles que a gente trouxe na aula foi o Taylor, né? O Taylor que trouxe as primeiras contribuições, claro que de uma forma mais positivista, né? Muito generalizada, mas teve lá a sua importância, né? O Taylor diz que todo o conjunto de crenças, todo o conjunto de práticas cotidianas, todo um conjunto de coisas, de processos que nós vivemos, chama-se cultura, né? Depois a gente falou do Franz Boas. O Franz Boas traz também um aspecto mais do particularismo histórico, a respeito da cultura, trazendo a ideia de que cada cultura tem a sua importância, as suas premissas particulares. Então, não dá para comparar uma cultura com a outra. Aí a gente também teve algumas leituras da Ruth Benedict e da Margaret Mead, que também estudaram algumas culturas diferentes e trouxeram também as suas contribuições. Nós tivemos o Malinowski, que trouxe também contribuição dentro de uma estrutura, né? A cultura como uma estrutura, assim como também o Levi-Strauss traz a cultura como estrutura. Então, vários pontos estruturais de uma cultura que você encontra em quase todas, né? No caso, a religião, a economia, casamento. E aí ele faz essa comparação, esse estudo, mostrando que a cultura, alguns aspectos da cultura estão presentes em todos os grupos sociais. Aí a gente seguiu falando da cultura e da ideologia, por isso que eu falei na aula de hoje, falando sobre ideologia, que eu tinha pensado nesse tema. O Augusto Comte, nós citamos Augusto Comte para falar sobre essas premissas da ideologia, essas discussões, e finalizamos também com Karl Marx, que traz um conteúdo mais crítico da ideologia, né? Ele traz aquela frase lá de como a gente vive, reflete de como a gente pensa, algo assim, né? Que é bem interessante essa leitura dele. E também falamos sobre a ideologia e o grupo social, falamos sobre a ideologia no cotidiano, né? De como essas ideias vão adentrando as culturas, adentrando os grupos, e fazendo com que isso se maneje em dominação e controle, dependendo do tipo de ideologia e como ela chega nas pessoas. Então, a ideologia ela é um ponto de importante diálogo e importante análise da sociedade, tanto das sociedades históricas, mas ainda mais importante das sociedades atuais, porque a gente tem um forte apelo ideológico nas práticas, né, e nos pensamentos. Muito bem.
Então, gente, essa foi a aula. A gente vai agora para a atividade de sala, onde vocês vão ter um tempinho para responder essas perguntas aí que a gente propôs. E aí a gente vai voltar já já para a correção desse conteúdo e para demais comentários sobre o tema, tá certo? Então, espero vocês daqui a pouquinho. Façam com atenção e já já a gente vai corrigir, tá bom? Até mais! Olá, olá, meninos e meninas. E aí, galerinha, como é que foi a atividade? Estava fácil, estava difícil? Então, gente, a gente está chegando já na reta final da nossa disciplina do terceiro ano, Sociologia, para a preparação de vocês aí para as provas finais, né, os exames. E também lembrar vocês que, além da nota da prova, a gente tem também a nota da atividade extra classe. Em uma dessas últimas aulas, eu vou ter um tempinho a mais para falar só sobre essa classe, tá? Eu vou trazer esse tempinho para falar com vocês. E aí a gente fecha, então, para que vocês possam construir. Já teve alguns resultados de algumas outras escolas que já anteciparam e mandaram já esta classe, né? A gente está recebendo lá no WhatsApp, os professores estão mandando muitos mapas interessantes, né? E mapas que vocês mesmos construíram, então isso é bem legal, tá? E outra questão também é que nós teremos uma aula inteira para responder perguntas do Enem, tá? E aí, nessas perguntas, a gente vai discutir como que vocês vão fazer a leitura, em que itens vocês devem prestar atenção, né? Trazendo toda essa questão aí das competências das ciências humanas que vocês irão precisar para responder e para fazer boas avaliações, tá? Então, se eu não me engano, é a aula 15 ou é a aula 14, acho que é a 15, que nós vamos fazer uma aula só de perguntas do Enem, vai ser revisão do Enem, tá? E, se eu não me engano, é nessa aula que a gente também vai falar sobre a extra classe, a gente tem um tempão aí, uns 40, quase uma hora para falar, então vai sobrar bastante tempo para a gente conversar sobre a extra classe, tá bom? Então, gente, vamos aqui para a correção da nossa atividade de hoje. Vamos ver aqui a primeira pergunta, o que se pede? Vamos lá. Leia aqui junto comigo, gente, prestando atenção aqui, vamos lá. Esse autor concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no que dizia respeito às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Né? Repetindo aqui, esse autor ele concebia os sistemas funcionais equilibrados. Então, a gente já sabe que é um autor funcionalista, tá? Um autor funcionalista, ok. Que formam, né? Esses sistemas são formados, né, por elementos interdependentes, ou seja, há uma interdependência desses elementos culturais, tá? E que diz respeito principalmente às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Qual desses autores aí a gente pode dizer que é esse autor que explica dessa maneira, né, a questão da cultura? Foi o Karl Marx? Foi o Malinowski? Foi o Comte? Foi o Taylor? Foi o Émile Durkheim? Bom, a gente já sabe que alguns nem foram citados nessa aula de hoje, né? Então, o Émile Durkheim está fora, porque a gente não teve nenhuma leitura sobre cultura segundo este autor, né? Aí os outros três, sim, a gente falou. E aí, qual desses que vocês sabem que é o autor que nós estamos falando aí nessa pergunta, hein? Vamos aqui para a resposta? Vamos lá? Isso mesmo, gente. Foi o Malinowski, tá? O Malinowski, ele lia a cultura a partir da sua função, que é importante vocês perceberem, segundo a sua função, né? E nessa função de cada item dessa cultura, cada ponto, cada elemento, né, digamos aqui, eles dependem um do outro para que essa cultura, ela funcione, tá? Então, aqui, o casamento,
a matriz da família, a religião, as crenças, assim. Então, cada ponto desses elementos, eles têm que funcionar de maneira equilibrada e harmônica para que a gente possa ter, então, uma cultura em pleno funcionamento. Quem defende isso, nesse caso aí, é o Malinowski, ok? Vamos, então, para a próxima. Essa aqui, então, é a letra B, tá certo? A próxima diz o seguinte, a questão 2. É um conjunto de ideias, valores, concepções e opiniões acerca de pontos não sujeitos e discussões, né? Isso aqui, a pergunta é o seguinte: com referência à ideologia, assinale a alternativa correta. Lembre-se, ideologia, tá? Não é cultura. Cultura é outro tema, tá? A letra B. Constitui, de acordo com Marilena Chauí, um corpo não sistematizado de representações e normas que nos ensinam a pensar e agir em sociedade? Sim ou não, hein, gente? A letra C. Implica em uma visão negativa assumir que as diferenças de classe e os conflitos sociais são ocultos ou justificados em nome de uma sociedade justa e harmônica. D. É para Marx de tal maneira insidiosa que somente aqueles que utilizam como instrumento de dominação percebem o seu caráter ilusório. E, então, é a letra C, tá, gente? Aqui, ó. Implica numa visão negativa, né? Assumir que as diferenças de classes e conflitos sociais são ocultos ou justificados em nome de uma sociedade justa e harmônica. Quer dizer o quê? Que é, de certa forma, errada pensar que, dentro dessa ideologia, os conflitos que há entre as classes sociais, elas são justificadas por um capitalismo, por um neoliberalismo, como se isso justificasse, então, a diferença de classe, como se fosse algo quase que natural. Então, nesse caso, essa visão ideológica, ela acaba nos iludindo como se isso não fosse um problema, fosse apenas uma situação que deve acontecer em qualquer sociedade, né? A ideologia camufla, então, essas verdades em coisas e justificativas que não são reais, certo? Então, vamos aqui para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: quando se fala em ideologia como visão distorcida das relações sociais, forma alienada de ver a realidade, queremos mostrar, por meio do pensamento marxiano, que a função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisões e de diferenças naturais entre os seres humanos. Foi o que eu acabei de falar, né? A ideologia, ela oculta a verdadeira situação das divisões sociais políticas de classe, né? E torna tudo como se fosse natural. Gente, eu acabei de explicar isso aqui, né? Bom, quando Chauí refere-se às falsas aparências e dissimular relações sociais, ela, sobretudo, ressalta a concepção marxista de ideologia, construída em cima, principalmente, de uma crítica às visões sobre o mesmo tema que tinham jovens hegelianos. Muito bem. A partir do texto, assinale a opção correta a respeito das ideias de Marx. Letra A. O conceito de alienação da produção refere-se apenas à ocultação dos lucros obtidos a partir da exploração do trabalho assalariado? Ou a B. A alienação filosófica acontece quando o Estado representa os interesses da burguesia hegemônica. C. A democracia representativa é um instrumento de alienação das classes trabalhadoras, na medida em que o Estado representa apenas os interesses dominantes. Ou a D, a recuperação da condição humana só poderá ocorrer por meio da transformação e evolução contínua do capitalismo. Então, vamos ver aqui dessas, a gente chegou a falar na aula, inclusive, sobre essas ideias de Marx a respeito da ideologia. Então, não está tão difícil aqui, pelas respostas a gente já consegue identificar, não é mesmo? Então, vamos ver aqui.
É a letra C, galera. Olha só, a democracia representativa para Marx, ela é um instrumento de alienação. Ele não concordava com a representação, ele achava que os próprios trabalhadores tinham que tomar um rumo dessa sociedade, né? Porque ele diz que o Estado em si, ele não está preocupado com o trabalhador. Ele apenas representa os interesses de quem os domina. Quem é que domina o Estado? São as classes dominantes, os donos da produção. Então, para ele, a democracia é apenas uma ilusão. Ela não existe de fato, porque ela não representa a vontade dos mais necessitados, dos trabalhadores. Ok? Então, aqui a letra C. Vamos, então, para a perguntinha do Enem. Vamos lá. Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Aqui é uma Mahatma Gandhi, que é Relatório do Desenvolvimento Humano. Né? Ele evoca o quê? Evoca uma diversidade, né? A gente está vendo aí diversidade, a gente está vendo um grito por liberdade, um grito também pela própria liberdade de ser você mesmo, né? Não quero perder a minha cultura, mas quero que as outras culturas estejam em mim. Interessante isso, né? Bom, considerando-se as ideias pressupostas, o texto afirma que a globalização aumentou do modo sem precedente os contatos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. B, aqui ele está dizendo afirma, né? Na B ele diz assim, critica a intolerância com relação a outras culturas, gerando assim conflitos comuns nesse novo século. Ou é a letra C, indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e identidade, seja étnica, cultural ou religiosa. A D, nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e a superação / eliminação de fronteiras culturais. E aí, pessoal, qual é a alternativa então, correta nesse caso aqui? Vamos, então, a correta é a letra C, pessoal. Lembra que eu falei? Essa pergunta evoca uma questão da diversidade, né? Da liberdade, principalmente aqui, ó, liberdade cultural, religiosa, ser étnico, né? Tudo isso cabe dentro daquele texto, que é muito interessante, né? Inclusive, muito interessante mesmo. Muito bem, então a letra C da pergunta 4. Agora a gente vai para a última pergunta aqui, da número 5 da aula de hoje. O que é ideologia para Marx e Engels? Vamos lá. O que é ideologia para eles, pessoal? A ideologia não é uma mera ilusão ou aparência, mas para eles é uma realidade objetiva e atuante, manipulada pela burguesia. É importante ressaltar, né? Para eles é uma realidade manipulada, para procurar camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer os seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e desigualdades sociais. São palavras-chave, né, na teoria de Marx: desigualdade, exploração, manipulação da burguesia. Sempre quando vocês verem alguma crítica, vai ter esse tipo de afirmação, tá certo? Muito bem, então tá aí, galerinha, a nossa aula de hoje, nossa aula 12, missão cumprida, conseguimos aí, então, finalizar. E agora a gente vai, daqui a pouco, já vamos para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar outros temas, tá? Não se preocupem que já a gente já está finalizando e vocês vão ter sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar ao final com uma ótima nota, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e bons estudos!